No início do século XX, a Europa enfrentava a devastação deixada pela Primeira Guerra Mundial. Nesse cenário de crises econômicas e sociais, surgiram duas das mais brutais ditaduras da história: o fascismo, de Benedito Mussolini na Itália, e o nazismo, de Adolf Hitler na Alemanha. Geograficamente, Itália e Alemanha tornaram-se o epicentro de regimes que buscavam expandir suas fronteiras. Na Itália, Mussolini sonhava com a recriação do Império Romano, focando na África e no Mediterrâneo. Na Alemanha, Hitler tinha uma visão do espaço vital para a raça ariana. O foco era a Europa Oriental, onde países como Polônia, Ucrânia e Rússia seriam essenciais para o fortalecimento do Terceiro Reich. A história dessas ditaduras é marcada por uma busca insaciável de controle e repressão. Mussolini utilizou o mito da Roma Antiga para legitimar sua autoridade, enquanto Hitler reescrevia a história com base no racismo e no antissemitismo. As duas nações usaram suas interpretações da história para justificar guerras e atrocidades, levando o mundo ao caos da Segunda Guerra Mundial. Geograficamente, Itália e Alemanha tornaram-se o epicentro de regimes que buscavam expandir suas fronteiras. Na Itália, Mussolini sonhava com a recriação do Império Romano, focando na África e no Mediterrâneo. Embora o fascismo e o nazismo tenham caído em 1945, suas obras continuam a ecoar na memória coletiva. Após a Primeira Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto a Itália sofreram crises avassaladoras. A Alemanha sofria com a hiperinflação e a dívida esmagadora proposta pelo Tratado de Versalhes, e a Itália sofria com seu grande desemprego e também com sua crise política, que gerou caos na nação. A Itália, após a guerra, estava fragmentada. Havia agitação social e protesto dos trabalhadores. E o governo parecia mais importante diante desta crise. Em meio a todo esse desespero, surgiram dois líderes com propostas radicais. Na Alemanha, Adolf Hitler, que prometia restaurar a economia e o orgulho da nação, e na Itália, Benito Mussolini, que se trazia como salvador da pátria, onde ele trazia um Estado forte e autoritário. Hitler e Mussolini usavam essa crise econômica como justificativa para suas agendas autoritárias, onde eles se tratavam como os salvadores da nação e os únicos capazes de restaurar a ordem e prosperidade. Eles também manipulavam o medo e descontentamento das massas. A política e a economia da Alemanha nazista. A política e a economia nazista ficou na reconstrução interna. Hitler estimulava a economia com projetos de infraestrutura, como a construção de rodovias e indústrias. O desempenho caiu rapidamente, mas os resultados vieram na liberdade política e na unificação total da sociedade. A economia alemã, de fato, se recuperou entre termos de trabalho, de emprego e produção industrial. Mas era meio que artificial. Porque a alimentação não era sustentável a longo prazo. E a política focava em preparar os países para a guerra. A economia corporativista da Itália fascista. Mussolini, por sua vez, implementou uma economia corporativista, que baseava-se entre o trabalhador e o empresário. A ideia era criar uma economia sem conflitos e de classe. Mas, na prática, as corporações do governo focavam no poder. E a economia se voltou para o expansionismo militar, buscando restaurar o Império Italiano. Mussolini propagandeava corporações como a solução da luta de classe. Mas a realidade era um controle estatal que, com os interesses das grandes corporações sendo privilegiados, a preparação para as guerras. As ambições de Hitler e Mussolini eram inseparáveis de suas políticas econômicas. A militarização da economia na Alemanha nazista levou à invasão de países vizinhos, enquanto o expansionismo italiano buscava conquistar novas colônias. A guerra foi uma consequência direta dessas políticas de poder e controle. A economia de guerra era central para ambos os regimes. A conquista territorial não era apenas uma questão de orgulho nacional, mas de sobrevivência econômica com a busca por recursos e territórios para sustentar o aparato militar.
Com o final da Segunda Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto a Itália estavam em ruínas. As políticas econômicas e expansionistas que sustentavam os regimes nazistas e fascistas colapsaram junto com a destruição de suas nações. A derrota foi total, política, econômica e socialmente. A guerra devastou completamente a economia alemã. O que foi construído através do nazismo se desfez de forma tão rápida quanto surgiu. A queda de Mussolini foi um reflexo de um sistema que não era capaz de sobreviver sem a guerra. A Itália saiu destruída tanto em termos materiais quanto morais. A história da economia e política sobre o nazismo e o fascismo é um alerta, um lembrete de como a busca desenfreada por poder. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Europa News. No jornal de hoje vamos apresentar alguns relatos de cidadãos que viveram e viram com os próprios olhos a realidade de o que foi a Alemanha nazista e a Itália fascista, períodos de muita crueldade, injustiça e tensão na Europa. Para isso, a nossa repórter Maria preparou uma reportagem exclusiva com um senhor que presenciou essa época e está aqui para contar alguns relatos do que ele viveu. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui com o senhor Rian, que esteve presente em uma das épocas mais trágicas da Alemanha. Você ainda era criança, mas se lembra de algumas coisas, certo? Olá, Maria. Bom dia a todos. Durante a época nazista na Alemanha, eu era apenas uma criança e me lembro de como tudo mudou ao meu redor. A propaganda nazista era sempre presente e eu cresci ouvindo discursos de ódio contra minorias, principalmente judeus. Imagino que tenha sido uma época muito sombria, mas ainda bem que agora você e sua família estão bem. Sim, foi uma época muito sombria, mas depois da Segunda Guerra Mundial conseguimos respirar aliviados. Com esse relato, podemos perceber que foi uma época muito obscura, mas também não podemos deixar de lado de falar sobre o fascismo que ocorreu na Itália. Por isso, estamos aqui com o Gabriel e com o Bernardo. Ainda eram crianças quando aconteceu, mas infelizmente a memória vai ficar marcada para sempre. Bom dia a todos. O que aconteceu nessa época são fatos que afetam o nosso psicológico até os dias atuais. A ascensão do fascismo trouxe consigo uma onda de repressão e autoritarismo. A liberdade de expressão foi severamente limitada e aqueles que ousavam criticar o regime eram perseguidos e silenciados pela imprensa, foi censurada e a oposição política foi suprimida. A ideologia fascista foi implantada nas escolas, nas faculdades e nos locais de trabalho na época, criando uma submissão. Mas nem todos concordavam com essa política na época. Então, começaram a criar movimentos de resistência, principalmente depois que a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial. Temos pessoas arriscando suas vidas para lutar contra o fascismo e a liberdade do país. Essa época ainda fica marcada na nossa mente e nos nossos corações. A história do fascismo serve como um lembrete para o perigo do autoritarismo e para preservar a democracia do nosso país. Muito obrigada, senhores. Podemos perceber que foram momentos de muita tensão, mas ainda bem que hoje em dia estão todos bem. Não é, Estevão? Estou impactado com os relatos que vi até agora. Muito autoritarismo, pessoas forçadas a fazer o que não queriam e milhões de mortos, infelizmente. Boa tarde, hoje no Jornal História contaremos a vocês alguns fatos interessantes e poucos conhecidos sobre o nazismo e o fascismo. Sobre a Alemanha nazista, algo que intriga vários historiadores e autores de ficção científica é o que teria ocorrido à história mundial se Hitler tivesse alcançado seu desejo de infância, que poucos sabem, mas era se tornar um pintor superdotado. O mesmo se dedicava a aquarelas, nas quais se retratava paisagens urbanas e campestres. Porém, foi recusado 2 vezes nos exames de Escola de Belas Artes de Viena, em 1907 e 1908. De acordo com seu livro autobiográfico Minha Luta, em suas obras, ele mostrava habilidades para arquitetura pelos detalhes de edifícios, diferentemente de sua representação de figura humana. Outra curiosidade que poucos sabem é que a suástica tem uma longa história e foi usada por diversas culturas antes do regime nazista. Adotada pela primeira vez na Eurásia com cerca de 7.000 anos, como uma representação do movimento do Sol no céu.
Durante a Segunda Guerra, para que o nazista simbolizava a raça ariana, que era associada com a ideia de pureza racial, se tornando um símbolo de ódio. Agora, tratando sobre o fascismo, Mussolini cultivou um culto à personalidade em torno da sua figura, sendo frequentemente retratado como um líder infalível e carismático. O mesmo se autodenominou de Dulce, que significa líder. Além disso, em 1929, Mussolini assinou o Tratado de Latrão com o Vaticano, que reconhecia a Igreja Católica como uma entidade independente do Estado italiano e reconhecia a soberania do Vaticano. A seguir, teremos uma entrevista com um estudante de história alemão que nos contará o que mais intrigou ele durante a Segunda Guerra Mundial. Boa tarde, eu queria que você nos contasse o que para você foi uma das curiosidades mais marcantes e influentes da Segunda Guerra. Boa tarde, eu acredito que foi por causa do desenvolvimento de tecnologias, que por exemplo foi o rádio, a penicilina, o computador primitivo, e grande parte delas vieram por causa da necessidade militar.